Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, te amo e tu me amas. Dá-me o gole da divina vontade para minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, e nossa Mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, e nossa Mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, e nossa Mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer, em todas as ações que farei durante o dia. Amém. Nós pedimos a tua intercessão, Nossa Senhora, conduzindo essa meditação, Mãezinha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dando continuidade aos estudos, ao trecho do dia 20 de junho de 1906. Tudo deve ser reduzido a um único ponto, isto é, tornar-se tudo uma chama. Sentia-me muito sofredor de alma e de corpo, e tendo passado a noite com febre, me sentia queimar e consumir, e toda sem forças me sentia morrer, com o agregado de que Jesus não vinha, verdadeiramente não podia mais. Agora, depois de muito, me senti sair fora de mim mesma, e via Nosso Senhor dentro de uma luz grandíssima, e a mim mesma toda pregada, até as mais pequenas partículas de meus membros, assim que não eram só as mãos e pés, como outras vezes, senão que cada um dos meus ossos tinha seu prego metido dentro. Oh, quantos acervos de dores eu sentia! A cada pequeno movimento me sentia dilacerar por aqueles pregos e desfalecia, e de vez em quando me sentia morrer, mas resignada e abismada no divino querer, o qual me parecia que fosse uma chave que abriu os tesouros divinos para tomar a força para me sustentar naquele estado de sofrimento, até voltar-me contente e feliz. Porém eu me queimava, e estes pregos parecia que produziam fogo, e eu estava submersa nesse fogo. O bendito Jesus me via, e parecia que se comprazia por meu estado, e me disse: minha filha, tudo deve reduzir-se a um só ponto, isto é, chegar a ser toda uma chama, e desta chama, cernida, prensada, golpeada, sai uma luz puríssima, não como luz de fogo, mas de sol, toda semelhante à luz que me circunda, e alma convertida em luz não pode estar longe da luz divina, mas se minha luz a absorve em si mesma e a leva ao céu. Por isso, ânimo é a completa crucificação de alma e corpo. Não vês que tua luz já está por sair da chama, e minha luz a espera para absorvê-la? Enquanto dizia isso, eu me olhei e via dentro de mim uma grande chama, uma chama grande, e desta sala um pequeno raio de luz que estava por separar-se e empreender o voo. Quem pode dizer minha felicidade? Ante o pensamento de morrer, o pensamento de estar sempre com meu único e sumo bem, com minha vida, com meu centro, sinto-me no paraíso antecipadamente. Amém. Amém. Então a Luísa estava sofrendo de alma e corpo, toda mergulhada no sofrimento.
E ela se sentia queimar, como ela fala aqui, né? Que tendo passado a noite com febre, me sentia queimar e consumir todinha, ó. E toda sem forças me sentia morrer, com o agregado de que Jesus não vinha. Então, além disso, a privação, que para ela era o mais duro, né? A privação. Verdadeiramente não podia mais. Então, ela chegou no extremo do sofrimento de alma e de corpo, né? Aí, depois de muito tempo, me sentia sair fora de mim mesma e via Nosso Senhor dentro de uma luz grandíssima, que é quando a alma dela sai, né? E ela vai até Jesus, vai contemplar alguma visão, vai experimentar da crucificação, enfim. Aí ela fala que ela viu Jesus dentro de uma luz grandíssima. Então Jesus estava dentro dessa luz. E a mim mesma toda pregada. Então ela via essas duas visões. Ela via o Senhor dentro de uma luz grandíssima e ela se via toda pregada. Ela estava crucificada. Até as mais pequenas partículas dos seus membros. Olha que interessante. Não é só como na cruz de Jesus a gente vê as mãos de Jesus, os pés pregados, né? A Luísa via que cada membro dela estava pregado. Todos os membros dela. Então eram muitos pregos. A cada um dos meus ossos, ó, tinha seu prego metido dentro. Ó. Então ela estava toda prensada na cruz, ó. Todinha, 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 todinha. Ó, quantos acervos de dores eu sentia. A cada pequeno movimento me sentia dilacerar por aqueles pregos e desfalecia. E de vez em quando me sentia morrer, mas resignada e abismada no divino querer, o qual me parecia que fosse uma chave que abria os tesouros divinos para tomar a força, para me sustentar naquele estado de sofrimento. Então a divina vontade era a força que a sustentava para ela conseguir passar por esse momento de grande sofrimento. Então qual que é o segredo, né, dessa alma que estava nesse estado de sofrimento, ao qual ela estava crucificada ali, né, dentro de Jesus, com Jesus naquela luz, né, naquela grande luz onde Jesus estava, e Luísa pregada, né, pregada ali. Vamos dizer assim que era o Senhor continuando os seus sofrimentos nela e aumentando esses sofrimentos através da humanidade dela, né? Ela pregada assim totalmente. E como se Jesus aumentasse mais os pregos dele através dela, né? Como se você poderia falar, mas nossa, Jesus, ela estava mais pregada que o Senhor na cruz, Ela estava mais ainda, né? Uma alma unida ao sofrimento de Cristo, dando continuidade ao sofrimento de Cristo, né? E totalmente resignada e abismada no divino querer, que era qual sustentava ela. Então, qual que era a fonte que sustentava ela? Que dava a força para ela não morrer, né? Qual que é a força, então, que sustentava ela para cumprir esse propósito? De vítima de expiação, da justiça divina, a divina vontade. Era a divina vontade que a mantinha abismada, resignada, que é o ponto-chave, então, que abre os tesouros divinos, da qual tira toda a força, o poder de Deus, né? Sabedoria e amor divino, né? Tira lá da potência de Deus que sai essa força para sustentar a alma. Onde sai isso? Quem abre esses tesouros? O divino querer. Então, o divino querer é nosso sustento também para as nossas dores. É na fonte do divino querer que a gente encontra, assim, forças para a gente se manter diante dos sofrimentos. Sem a divina vontade a gente não consegue sofrer. Sem a divina vontade a gente não tem a compreensão do sofrimento, né? Do porquê do sofrimento, do para quê. E a gente também não tem força para se resignar. Porque uma alma só é totalmente resignada quando ela está no divino querer. Que ela é totalmente resignada, abandonada mesmo, abismada. Que ela some ali, que ela se mantém ali toda inebriada, né? Abandonada. É no divino querer, para a alma desaparecer mesmo, e se resignar totalmente ao ponto de desaparecer, né? Vivendo o sofrimento assim, com toda a força, toda a garra, toda a coragem, né? Tudo aquilo que Deus espera dela é só na divina vontade. Então é Deus quem nos sustenta também nas nossas cruzes do dia a dia. Deus é nossa força, nossa fortaleza, que nos ajuda a passar pelas tempestades da nossa vida, as coisas que Ele permite que nos aconteça, de provas, de teste, né, de momentos de cruz também,
para que a gente também fique abandonados em Jesus, na luz divina lá, que a gente se mantenha ali queimados, né, mortos, né, na cruz. Então, imagina que a divina vontade vem, né? Imagina que você, muitas das vezes, é colocado na cruz. Quando o Senhor determina numa situação, Ele te põe na cruz. Ele te põe na cruz no momento que você tem que morrer para você. Você tem que morrer em alguma situação e você sente que não tem força para morrer, para lidar com aquilo. Às vezes é o morrer para ter que falar algo com alguém. É resolver uma situação difícil na sua família. E você sente que não tem forças para isso. Mas de onde vem a força? É da vontade divina. É da vontade divina que vai te sustentar a ficar morta, a suportar a morte, a suportar as provas, aquilo que o Senhor te colocar, a situação que Deus quiser te usar. E se Ele quiser numa situação te crucificar, é para te manter bem pregado na cruz, né? Bastante pregado na cruz, e para te manter ali resignado, abismado, é pela força da divina vontade. É da divina vontade que a gente toma todo o tesouro, né? É de Jesus, né? Que a gente toma todo o tesouro para a gente suportar os nossos sofrimentos também. Então Jesus é nossa força. Jesus é nosso sustento. Aí aqui ela fala que lá, que o divino querer, a qual me parecia que fosse uma chave que abriu os tesouros divinos para tomar força para me sustentar naquele estado de sofrimento, até voltar-me contente e feliz, até você entender, né? Até você realmente ser purificado. Então, se eu te põe na cruz para que você, né, vamos dizer assim, que Ele abre os tesouros lá, né, com a chave do divino querer. Ele pega todos os tesouros, te dá toda a força para te sustentar naquele estado de sofrimento, até sua alma se conformar, né, entrar em um processo de conformidade, a receber um contentamento, ficar contente e feliz em sofrer. Até porque quando o Senhor vê, então, que a gente ainda é meio rebelde, resistente ao sofrimento, Ele manda justamente para fazer esse processo em nós, nos manter no estado de sofrimento até a gente se voltar contente e feliz, que é quando a gente já fica dominado, a gente já fica assim, encontra um contentamento no sofrimento. Enquanto a gente não aceita sofrer, a gente não pode dizer realmente que ama a Deus. Então, o sofrimento é uma graça para Ele nos experimentar e também para Ele nos disciplinar, sabe? Pensa que o sofrimento é um grande professor, né? O sofrimento é uma escola, é um lugar que você vai fazer um curso, uma formação mais intensiva, para que você possa aprender a amar a Deus verdadeiramente por tudo que Ele é, né? Por tudo que Ele é e que Ele tem, por Ele ser quem Ele é, por você amar Ele em espírito e em verdade, assumir Ele na sua vida. Aí pensa que você é uma pessoa que não é de dar o braço a torcer muito fácil, que não gosta de passar por nada, que tem uma resistência muito forte. Então, se Jesus te permite uma enxurrada de sofrimento, quando você começa o caminho divino querer, aí abre a chave lá para você começar a entrar nesse tesouro. E se Ele permite muitos sofrimentos para você, desgosto, é porque você precisa aprender a sofrer, você precisa aprender a conhecer o sofrimento e torná-lo seu amigo, seu alimento. E quando você viver contente e feliz, sofrendo ou não sofrendo, mas que você esteja sempre disposto a aquilo que a divina vontade quiser. Quando o Senhor abrir lá a chave, pegar o divino querer e trazer os tesouros, a chave, o tesouro, e Ele quiser, hoje é sofrimento, mas não é sofrimento, é outra situação, mas enfim, que Ele encontre em você essa disposição. Então o sofrimento dispõe rapidamente a nossa alma. O sofrimento ajuda a gente a morrer mais rápido e torna a nossa alma mansa, humilde, contente e feliz, resignada, totalmente vazia de si mesma. Então o sofrimento é uma graça muito grande, né? Muito grande mesmo. Então é uma maravilha o sofrimento. Porque aqui a Luísa fala, né, que ela passou pelo sofrimento,
E através do divino querer, Jesus pega a chave que abre os tesouros divinos para tomar a força, né? Então o divino querer é a fonte da força, né? E para sustentar naquele estado de sofrimento, até voltar-me contente e feliz, que é o momento que a alma se conforma com o divino querer. Que não é o sofrer, mas é a divina vontade. E o sofrimento é esse instrumento para nos preparar para viver plenamente a divina vontade. Para nos preparar a nossa alma para morrer, para a gente ficar resignado e abismado no divino querer. O divino querer tomar domínio geral em nós. O sofrimento é um grande aliado. Ele é um juiz, justiceiro, né? Ajuda nesse processo para a nossa alma se apaziguar, se aquietar, ficar serena, né? E ficar resignada e abismada no divino querer. Então, para o divino querer reinar, a gente passa pelo estágio de purificação, que é por meio dos sofrimentos, dos testes, do desgosto, das situações que o Senhor nos dá para reparar, dos malogros, dos estados de ânimo, das crucificações contínuas. É alguém que vem contra você, parentes que vêm contra você, e eles são instrumentos de Deus para te crucificar e te pôr na cruz para você aceitar sofrer. Então, enquanto você não aceita sofrer, você não volta para a ordem, né? Enquanto você resiste, enquanto tem resistência, tem que pregar. Então pensa que a sua resistência é cada membro seu, como se fossem os membros do corpo. Então pensa que as suas muitas resistências é a quantidade de lugares que tem que ser pregado, que tem que receber um prego. Então Jesus vê uma resistência ali e prega. E te prega naquela situação para vencer. Até você voltar contente, feliz e não mais resistente. Aí tem uma outra situação que você não abre mão, resistência. Aí Jesus vai lá e pega outro prego e bate lá nessa resistência. Ah, você tem resistência na sua mente, você é muito descrente. Aí Jesus vai lá e pega o martelo, pega os pregos e vai lá na sua mente. Usa de alguém, uma pessoa que vai te falar algo, que pode ser um instrumento, ser um soldado, um instrumento ali para te crucificar. Seja os seus pés, seja as suas mãos. Então ele te priva no momento, ele te permite situações para te manter crucificado. Então isso é para nos fazer morrer, né? E quem já está crucificado não precisa mais receber novos, como que eu posso dizer, não tem tanta necessidade mais de novos pregos, porque já está todo pregado, só precisa permanecer na disposição, permanecer ali, morto para si próprio, morto. Se quiser sair, né? Se quiser dar uma escapada, aí vai lá e dá uma firmada no prego. Se eu permite a situação para dar uma firmada no prego ali, porque o prego meio que afrouxou, né? Enfim. Mas a alma que já está contente e feliz atingiu o resultado. Quando você encontra a felicidade no sofrer, que é quando você encontra o sentido do sofrimento, né? Quando o divino querer faz essa transformação dentro de você. Quando o divino querer está reinando em você, você já está contente e feliz. Você não está mais sendo movida por desgosto. Você não está mais assim movida por humores, né? De ficar aborrecida. As coisas parecem que param de te aborrecer. Você sofre, mas não te aborrecem mais. Deixa eu dar um exemplo. Talvez se encaixe nesse contexto, que eu percebi isso esses dias. Que no início, eu sempre fui assim, né? E quando eu cheguei na comunidade, também, claro que eu era assim. Tudo que o meu marido falava me fazia chorar muito. E eu não conseguia passar por aquilo, eu não conseguia, ficava... Sabe aquela expressão, não aguento engolir sapo? Eu não aguentava engolir sapo, eu não aguentava ficar com aquilo entalado em mim. E aquilo me despertava muita raiva, que eu tinha que brigar, que eu tinha que falar. Eu não aguentava a humilhação, né? Aí teve eu fui aprendendo na comunidade a questão da obediência, né? Questão da humildade, tudo. Então teve o tempo que eu comecei a baixar a cabeça, me resignar às humilhações. E aceitar como culpa minha mesmo, que eu preciso para me mudar, né? Então foi um momento de ser pregada, que meu esposo ficou me pregando na cruz, vamos dizer assim. Então foi um momento de muita morte,
E de mais sofrer calada do que falando, do que ficar reclamando, né? E sofrer, então eu senti os impactos. Porque eu não estava acostumada com a dor, vamos dizer assim. Eu não encontrei uma felicidade, uma alegria, um contentamento, uma paz naquela situação. Depois, era o momento de... Não, já tá exagerando demais, né? Já me pregou pra caramba. Agora é hora de... Opa, tá exagerando, tal. Então foi um momento mais de falar, foi um momento de morrer de outra forma. Que é quando a morte foi diferente, de ajudar o meu esposo a ficar crucificado também, né? Ajudar ele também a ser ordenado, né? E ainda aquele momento que eu ainda tava sentindo o ânimo, o mau humor. De quando ele chama, ele fala comigo as coisas, que eu choro e tal. Depois começou a parar a choradeira. E eu percebi alguns dias que eu até estava agradecendo a Jesus. Eu estava agradecendo a Jesus e comentando com ele: Jesus, parece que eu morri nisso, porque eu passei por algumas situações chatas com meu esposo no restaurante, fazendo graça. Restaurante não, na lanchonete. Me xingando na frente dos outros, na frente do garçom, na frente dos meus irmãos, falando as coisas comigo, fazendo desfeita de mim em casa. Passei por isso. Só que a dor que eu senti não foi a mesma que eu sentia, porque a dor que eu senti era me voltar pra mim, ficar triste por ele falar daquele jeito comigo, né? Aquela dor assim, tá me humilhando, tá me pisando em mim. Eu não senti o pisão dele em mim, eu fiquei preocupada com ele mesmo, sabe? Com a desordem dentro dele. Eu fiquei preocupada com o quanto que Jesus ama ele e deseja a ordem dentro dele. Então eu fiquei preocupada mais com a alma dele. Então eu não senti uma dor em relação a mim, eu senti uma dor em relação à situação, à injustiça, à desordem. Então parecia mais ser a dor de Jesus do que mais eu sentia a minha dor. Mas era uma dor que virou a dor dele, de Jesus. E eu senti assim que eu morri porque aquelas palavras não causavam em mim nada. Não me atacava, não me atingia ao ponto de falar assim, não me doeu demais. Não, eu não senti impacto mais. Parece que eu já estava acostumada. Eu senti uma tristeza que eu sabia que estava errado, mas mais em direção à desordem dentro dele, né? A vontade humana dele. Aí eu fiquei assim, meu Deus, pra mim isso foi uma prova muito real de que eu morri. Por eu não ter sentido mais aquele estado de ânimo, aquele mal-estar que me causava essa situação, essa outra. Então, aquilo não me causou aquele mal-estar, aquele impacto que causava mais, aquilo não me atingiu. Então, eu desapareci naquela situação, porque eu não me vi. Porque quando eu sinto maltrato, eu estou me vendo, né? Então, eu estou me vendo sendo atacada, eu estou me vendo sendo maltratada. Mas eu não me vi naquela situação como se ele fizesse algo pra mim. Ele, pra mim, tá fazendo pra ele próprio, ele tá prejudicando a si mesmo. E essa foi a minha tristeza, de querer a ordem pra ele. Sabendo que isso é ruim pra ele mesmo, ele fica com culpa, ele fica mal depois, ele próprio fica com vergonha de si próprio, e isso é muito ruim, entende? Aí eu falei assim, nossa, como que mudou, mudou. Então chega um momento que você, de tanto morrer pra você, de desejar desaparecer, e tão dominado por essa força, porque isso é força divina, não é nossa, que as coisas mudam. Você começa a voltar contente e feliz. Nada que te acontece te tira desse contentamento e de uma paz. Então, o que eu senti de sentimento, que não é sentimento, o que eu senti foi uma paz apesar de. Como se aquilo não pudesse me abalar. Aquilo bate como uma onda que bate, porque é uma onda. Mas que eu fico preocupada porque, querendo ou não, tá voltando para ele próprio. Eu fico no sentido assim de ficar preocupada com ele, né? De querer o bem dele, né? A mudança dele. Mas não no sentido de que aquilo me afetou, né? De que eu peguei aquela dor pra mim e fiquei remoendo e chorando, não. Então eu senti que os sofrimentos, eles te amadurecem nesse ponto. De formar você se tornar uma pessoa assim contente e feliz. Então o sofrimento ele não produz desespero, só se a pessoa não se alimenta disso aqui, ó.
Só pode ser motivo de desespero para quem olha para si, para quem olha porque perdeu materialmente, fisicamente falando, para quem coloca sua esperança em algo fora da vontade de Deus. Mas sofrer em Deus é diferente, e como eu não estava acostumada a sofrer, eu estou aprendendo a amar o sofrimento e encontrar nele uma felicidade e um gosto. Que é chato, dói, eu falo, para com isso. Falo com meu esposo, isso é injustiça, não precisa disso. Mas não é algo assim pra mim, em relação a mim. Dentro de mim não entra nada. Bate ali, eu falo com ele, não faz isso não. Não é bom fazer isso não, não é bom ser assim não, não vale a pena. Mas eu não pego aquilo pra mim, engolindo aquilo ali pra mim, sabe? Não pego aquilo pra mim. Não me sinto eu atacada, não me vejo atacada mais por ele, sabe? Eu não me vejo eu mais, como se fosse isso. Porque parece que você encontra esse contentamento e essa felicidade, sabe? Você sente, como que eu posso dizer? Eu acho que é porque você se une a Jesus. Jesus viu o fruto, né, do sofrimento. Então você começa a ver o fruto, né? Você vê que aquilo que tá te acontecendo tem um para quê. Então pensa assim, se eu ainda tô passando por algumas coisas aqui, tem um para quê. Tem um para quê. Então tem alguma expiação, né? Tem um para quê, mas isso não faz pensar assim, então, né, é sinal de que eu tô falhando, não fica produzindo culpa mais. Também uma culpa, sabe? Não, fica uma paz que eu não sei explicar, né? Que ontem meu esposo também já tava assim, já começou a brigar comigo, e eu precisei apontar uma coisa pra ele, que a casa começou a chover bastante aqui e começou a pingar, e quando eu vi tava pingando em cima do sofá. Aí eu arredei o sofá correndo, o sofá tava molhado já quando eu vi, né? Eu arredei o sofá pro pé da porta e peguei e coloquei um balde pra conter, né, a água. Aí meu esposo chegou e só viu a bagunça, abriu a porta e falou: olha onde você pôs o sofá, tá molhando o sofá. Aí ele não tava molhando o sofá estava molhado. Eu tirei ele de onde tava molhando. Tinha um balde na frente dele, tinha a água pingando, caindo no balde. Tinha um sofá arredado, mas ele não viu as coisas do jeito certo. Ele viu como se eu tivesse arredado o sofá, tirado de um lugar que estava pingando e colocasse em outro que estava pingando também, porque ele olhou o molhado do sofá, e como o molhado do sofá incomodou ele mais, ele já falou assim: nossa, olha onde você deixou o sofá, tá tudo molhado, meu Deus, eu já queria tirar o sofá dali. Como se eu fosse sem noção, né, que ia pôr o sofá no lugar que tá pingando e deixando ele molhar, né? Ele não viu, não tinha uma goteira caindo em cima do sofá onde eu pus, mas assim, ele não viu, ele viu tudo errado. Aí eu virei pra ele e falei assim: você não entende as coisas que eu faço, você não entende. Olha lá. Aí quando ele olhou direito, ele viu que ele entendeu errado a situação. Ele viu o que tinha sido feito, ele viu que eu tinha arredado o sofá e o sofá estava molhado porque estava molhando. E é justamente porque o sofá estava molhando que eu descobri a goteira e tirei o sofá do lugar para ele não molhar e coloquei o balde. Ele viu tudo depois, mas na primeira impressão dele, e é o que é justamente que eu bato na tecla com ele, de me ver com olhos errados, de ver eu como inimiga, de ver que tudo que eu falo é contra ele, de ver que tudo que eu faço é errado, é errado, é errado, é errado. E eu acredito que ele meditou, porque depois ele estava assim, meio pensativo, depois ele veio me dar um abraço, ele ficou assim, sabe? Parece que nessa situação, meio que percebeu o quanto que ele já chega assim, sabe? Não vendo realmente, julgando as coisas pela primeira impressão que ele tem. Então foi uma situação, foi boa. Eu acho assim que eu senti assim, eu não sinto nem sentimento em relação positiva. Ai, que bom que reconheceu. Ele não falou nada comigo, eu não fico esperando nada. Mas eu fico assim, espero que tenha meditado sobre isso, Jesus, pelo bem dele, não é
pra mim, pra ele virar pra mim e falar que eu tenho razão. Não, eu não ligo. Eu só quero o bem dele, sabe? Do mesmo modo. Eu amo a alma dele igual eu amo a minha alma, sabe? Tipo assim, eu quero o bem dele. Eu não quero o mal dele. Então, talvez essa situação possa ter ensinado alguma coisa pra ele. Ele tava meditando, dá pra ver, sabe? Eu conheço, assim, eu observo muito meu esposo, né? Então, tava meditando em cima daquilo ali, uma pequena coisa. Então, eu acho assim que quando a gente dentro de nós se acalma, nosso espírito, o outro começa a aprender também, sabe? Se acalmar também. E você consegue lidar com o sofrimento também do outro, quando você começa a morrer pra você, né? Você consegue lidar melhor com o outro, né? Então, porque quando eu tô muito viva ainda, aí meu marido vinha me atingir, eu ficava com a minha dor, e por causa da minha dor eu queria me defender, eu queria retratar, eu queria falar, e eu não tava no momento para falar, eu tava no momento de me calar e ser crucificado. Depois que você passa por período de você encontrar um contentamento, uma felicidade, que a sua alma se acalma, sabe? Que a obediência faz esse trabalho, acaba com aquela guerra da resistência em você. E quando você começa a amar o jeito que a divina vontade dispõe as coisas, você é mais, vamos dizer assim, consegue ser mais dócil ao Espírito Santo, e ele consegue usar mais você em direção a corrigir as situações na sua casa, em te ajudar com seu esposo. Então, como antes eu era impulsiva demais, por causa de ficar na minha dor, de ficar vendo eu, impulsivamente, ele mais criava confusão do que ajudava, né? Agora, como eu não tô mais pegando pra mim, não tô existindo pra mim, quando ele vem falar alguma coisa, eu não me preocupo comigo, eu consigo, vamos dizer assim, Jesus em mim, eu vejo assim que Jesus me usa mais para falar com ele. Jesus, porque eu fico mais calma, porque eu fico assim, eu fico mais calma no sentido de acalmar eu, de não querer me defender, de não querer vir com tudo, com o meu eu. Mas quando eu morro pro meu eu sinto assim que Jesus, ele consegue me inspirar, me usar mais, me dando as palavras certas para lidar com meu esposo, e também me orientando na hora que não é para falar nada, na hora que é para ficar calado, na hora que é só para amar mesmo, que é para cuidar, que é para dar o testemunho do que é a palavra, mas mais o ato de você continuar cuidando, e seu esposo ver o amor em direção a ele pelo ato em si, sem precisar falar nada. Então eu entendo assim, não sei se ficou claro para vocês, mas para mim foi bom passar por essa experiência e perceber que o que me deixa feliz é estar morta pra mim, sabe? Não quero ouvir eu não quero chegar pro meu esposo querendo algo pra mim, sabe? Eu só quero ir em direção a Deus, sabe? Então, o que eu tô mais pedindo pra Jesus é pra me ajudar a amar meu esposo em direção a Deus, a Ele próprio. Não pensar em mim, não em direção a mim. Aí eu quero que meu esposo seja melhor pra mim ficar feliz, pra mim me sentir amada, realizada. Não, ao contrário. Que meu esposo seja melhor para amar a Deus, né? Para que ele ame mais a Deus sendo um melhor esposo. Porque ele sendo o melhor esposo, ele vai estar amando a Deus, ele vai estar agradando a Deus. É nesse sentido, sabe? E tem que ter paciência, não é? Porque antes eu falava qualquer coisinha, eu ficava falando, tem coisa que não precisa, aí tem coisa que precisa. E como o morrer pra si ajuda também, que quando você fica um pouco mais bravo e dá um xingo e fala alguma coisa, você não fica com aquela culpa. Você não fica com aquela culpa, sabe? Porque você não tá preocupado consigo mesmo. Você só quer a vontade de Deus na sua casa. E essa vontade passa pelo outro também. Você não pode pensar só na sua alma.
Pensar que você fica em paz, que eu tenha tempo para estar aqui com Jesus, que eu tenha tempo para estar feliz com Jesus e que meu esposo fique de lado. Não tem como, porque quando eu tô aqui meditando, o meu coração fica sendo consumido por essa felicidade. E o meu desejo é que o meu esposo também seja tocado por Deus. Se não for através de mim, que seja através de outra pessoa. Mas eu rezo, eu desejo isso pra ele. Agora eu falando aqui agora, eu sei que o Senhor tá indo lá no trabalho dele, onde ele tá agora, e tá tocando ele. Porque eu tenho certeza que ele pode não falar comigo, mas eu tenho certeza que nós somos nós somos casados, então tem uma ligação muito forte no matrimônio. Então eu tenho certeza que Deus ilumina ele, porque tem hora que ele fala umas coisas para outras pessoas e tem as palavras certas. Ele está sendo iluminado, ele está sendo atingido. Ele não precisa virar para mim e falar assim: ai, Ruth, foi por causa de você. Não foi por causa de mim. Não sou eu quem posso fazer isso, mas onde que sai essa chave? O divino querer, a qual me parecia que fosse uma chave que abre os tesouros divinos para tomar força, para me sustentar naquele estado de sofrimento. Então é do divino querer também que vai lá, que toma uma chave e abre os tesouros divinos para ajudar a ir lá na mente do meu esposo, no coração do meu esposo. Isso vai manifestar às vezes com a minha oração, mas também quando eu falo com meu esposo, através da palavra criativa, através do conselho, ou por meio de outras pessoas, por meio de algo que ele vai ouvir, que ele vai ligar a TV e vai ouvir na Canção Nova, sei lá onde, mas ele vai ouvir. Entende? E vai usar de mim também para iluminá-lo. Claro que vai. Como usa dele também para me iluminar. Olha que legal. Então ela fala, né, que até voltar contente e feliz, porém eu me queimava e estes pregos parecia que produzem fogo. E eu estava submersa nesse fogo. O bendito Jesus me via e parecia que se comprazia do meu estado e me disse: minha filha, tudo deve reduzir-se a um só ponto, isto é, chegar a ser toda uma chama, que é aquilo do incêndio aqui, ó, do fogo do amor divino. Não tem aqui falando do amor divino, do fogo do amor divino? Pois é, ó, que é o grande fogo do amor de Deus. A gente não é uma faísca, e cada vez mais que a gente se aproxima de Deus, dessa faísca se torna um incêndio. Pois é, tudo sai desse ponto da divina vontade. Tudo deve ser reduzido a um único ponto, isto é, tornar-se tudo uma chama. Então os sofrimentos dela, as privações dela, as alegrias dela, todas as situações, tudo é para incendiá-la, é tudo para torná-la uma chama, ou seja, do fogo divino, ou seja, uma vida divina, uma presença divina, da mesma propriedade, da mesma substância do fogo, uma com Deus, uma só com Deus. E dada chama, cernida, prensada, golpeada, sai uma luz puríssima. Olha só. Não como uma luz de fogo, mas de sol. Tá vendo? Toda semelhante à luz que me circunda. É para torná-la semelhante a ele. Um outro sol. De uma luzinha bem pequenininha até se tornar um sol. Eu penso assim, o Senhor, por meio de tudo que Ele nos manda, Ele vai fazendo, Ele transforma a matéria, né? Então Ele transforma a nossa alma, né? Ao ponto de torná-lo um novo sol, né? Como Ele, né? A gente fala sol, né? Para se comparar ao astro Deus, né? O sol, a gente chama Ele de sol, a gente fala que Ele é o sol, né? Que Deus é o sol, então Ele quer nos tornar sóis também, em volta da circunferência dele, né? Vários pontos de luz, né? E a alma convertida em luz não pode estar longe da luz divina, mas sim minha luz a absorve em si mesma. É um imã que puxa, né? Uma força fortíssima, poderosa, que puxa a nossa luz e nos une à luz divina e a leva ao céu. Por isso o ânimo é a completa crucificação de alma e corpo. Não vês que tua luz já está por sair da chama e minha luz a espera para absorvê-la? Então chega um momento que
que a luz sai, né, da chama. Então assim também é conosco, que é o momento do encontro, né, das luzes que vão para Deus, né, o momento do retorno para o ponto de onde a gente saiu, né, para o qual a gente foi criado para ser, né, e voltar para onde a gente pertence, né, que a gente pertence a Deus. Aí a Luísa sente um ânimo muito grande. Aqui que ela fala assim: eu olhei para dentro de mim uma chama grande, e desta saía um pequeno raio de luz que estava por separar-se e empreender voo. Aí ela ficou feliz, né? Oh, beleza, agora é meu momento de ir pro céu, né? Ela ficou feliz ante o pensamento de morrer, o pensamento de estar sempre com meu único e sumo bem, com minha vida e meu centro. Sinto-me no paraíso antecipadamente. O interessante aqui é que na hora que eu estava lendo, eu já pensei assim: a gente tem que ficar feliz quando a gente morre aqui na comunidade. É por isso que eu me senti feliz nessa situação, que eu vi que eu morri. Pelo menos uma luz se acendeu ali. O que era treva, né, que era uma resistência, que era uma treva, foi consumida por um fogo e se tornou um ponto de luz dentro de mim, que é um ponto que eu não aceitava sofrer, humilhações que eu não aceitava passar, correções que eu não aceitava receber. Mas quando você encontra uma felicidade, um contentamento, aquilo vira uma luz dentro de você. Então aquilo que quando vier o sofrimento, serve para te iluminar. Não serve mais para queimar, para doer. Chega um ponto que não dói mais, porque serve para te iluminar e para produzir luz. Então o fogo não vem mais para te machucar, porque você já se queimou naquilo ali, né? Você se encontrou um contentamento, a felicidade. Então aquele fogo agora não é mais purgante, né? Vamos dizer assim, agora é mais para te iluminar, para te dar luzes, de entendimento, de compreensão, né? Então você não sente tanta dor, você não chora tanto mais, você mais fica em paz e feliz. E aquele sofrimento serve para te trazer iluminação, para te ensinar algo novo, um aprendizado, porque você já está assim domado, né, naquela situação assim. Então acaba que eu tô mais agora aprendendo nessa situação com meu esposo, principalmente o amar meu esposo apesar de. Eu fico meditando muito com Jesus numa situação de humilhação, e antes eu não conseguia fazer isso porque eu ficava chorando e aborrecida. Por quê? Por que que ele me maltratou? Por que que ele falou desse jeito comigo? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Então eu me via muito ainda, eu sentia muito a minha dor e não conseguia entender todo o que Jesus estava me ensinando ali. Agora eu estou nesse processo de... não estou sentindo tanto aquele impacto da dor. Estou sentindo uma calmaria. Estou encontrando um contentamento, uma felicidade. Porque estou morrendo para mim, né? Então, nessa situação com meu esposo, eu consigo meditar. Olha, Jesus está me ensinando alguma coisa com essa situação. Entendeu? Se é para reparar, se é para rezar, se eu estou entendendo ou não estou claramente, mas tem... Então eu começo a ver já as faíscas de luz ali, entendeu? Eu não vejo a dor do fogo, mas eu vejo a iluminação, o calor, sabe? A luz que emana o fogo, né? Então quando situação de sofrimento, é mais felicidade do que ficar reclamando, né? Do que ficar aborrecido, do que ficar sentindo, sei lá, não sei explicar, gente. Eu não sei, sabe? Perdão, não sei explicar. Eu só sei que assim, quando vem a oportunidade agora para me morrer, seja aqui na comunidade, numa situação com alguém me chamar a atenção, se é aqui também comigo, com meu esposo, se vir esse pensamento de morrer, tem que ser esse pensamento aqui, ó, pensamento de estar sempre com meu único e sumo bem. Oh, beleza, eu vou morrer para mim mesmo, mas, beleza, e se eu vou estar mais ainda com meu único e sumo bem, com minha vida, com meu centro, sinto meu paraíso antecipado. Então, o sofrimento tem que produzir céu para você. O sofrimento precisa produzir um paraíso antecipado dentro da sua alma, sabe? Não uma peleja, não fazer o que, né? Vamos passar. Não no sentido de, ai que sufoco, nossa, de novo, outro sofrimento. Não, mas sofrimento tem que ser para você sinal de um paraíso antecipado, céu. Você tem que se sentir no céu. A crucificação, qualquer situação que você passar, que você ficar crucificado, tem que ser para você esse sentimento aqui, ó, de paraíso antecipado. O pensamento de morrer para você, que se eu te dar uma oportunidade aqui na comunidade que você está sendo chamada a atenção, ó, só esse pensamento de alguém te corrigir já tem que produzir antecipadamente em você, ó,
um paraíso, ó, um sentimento de beleza. Vou morrer mais, vou ficar mais próximo ainda de Deus, vou morrer mais ainda para mim, vai ser um paraíso. Ó, meu esposo me fez passar por essa situação, mais morte para mim ainda, ô beleza. Sofrendo ou não sofrendo, sabe? É o não sofrer ou sofrer. Mas que esse pensamento de que tudo que o Senhor está permitindo você ver a divina vontade, só esse pensamento de ver a vontade divina acontecendo, você sofrendo ou não. Mas esse pensamento, isso tem que produzir em você um paraíso antecipado. Tudo que a divina vontade dispõe para você passar durante o dia, precisa produzir em você um paraíso antecipado. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat, Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Deus abençoe.